Olá, como vão todos? Meu nome é Geraldo Magela, eu vou trabalhar com vocês o teletrabalho na reforma trabalhista. Como o legislador brasileiro optou por reformar a consolidação das leis do trabalho no tocante ao teletrabalho. Então, vamos ver como ficou. Primeiro, antes de entrar na reforma, é bom lembrarmos que a CLT já havia sido alterada em 2011 pela Lei 12.551. E o que essa lei fez na CLT? Ela incluiu na CLT, alterando o artigo 6º, que passou a ter a seguinte redação. Olha só, artigo 6º da CLT, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Então, o que a CLT trouxe lá em 2011, pelo legislador de 2011, o que ele teve a perspicácia de perceber? Que hoje a tecnologia permite ao empregador controlar o empregado, mesmo que à distância. E percebendo isso, o que a CLT fez? Lá em 2011, disse que não se distingue entre a fiscalização visual, pessoal do empregador e aquela fiscalização que é online, aquela fiscalização que é feita à distância. A própria CLT, lá em 2011, já havia dito isso. E, para não ter dúvida, no parágrafo único, disse o seguinte: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais. Então, lá em 2011, o legislador ordinário disse, olha, nós não separamos, nós não vamos discriminar o trabalhador que está dentro da empresa do trabalhador que está à distância, prestando os seus serviços à distância. Então, a reforma não traz novidade. A reforma vem tratar de um assunto que a CLT, desde 2011, já dizia, né? Aliás, desde 43 a CLT já dizia do trabalho a domicílio. E agora, em 2011, a CLT expressamente diz, olha, eu devo tratar igualmente os trabalhadores que estão à distância com os trabalhadores que estão dentro da empresa. Bom, vamos ver o que o Código do Trabalho de Portugal, a reforma trabalhista brasileira, quando foi regular o teletrabalho, se inspirou nitidamente no Código do Trabalho português. E o Código do Trabalho português, aliás, o legislador brasileiro deveria ter copiado o Código do Trabalho português, que é muito melhor a regulamentação do teletrabalho no Código do Trabalho de Portugal do que na reforma trabalhista. Vamos ver como o Código do Trabalho de Portugal regulou. O Código do Trabalho diz assim, considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica habitualmente, ou seja, usou um conceito clássico do direito do trabalho, que é a habitualidade. O que é a habitualidade? É habitual, né? Uma frequência. Então, frequentemente, esse trabalhador sequer vai na empresa. Ele realmente trabalha à distância e, como regra, ele não vem ao empreendimento do empregador. Habitualmente, fora da empresa e através do recurso ao uso de tecnologias de comunicação e informação. Então, se ele envia o trabalho pelo WhatsApp, se ele envia o trabalho por e-mail, se ele usa das redes sociais para transmitir o seu trabalho, esse é o teletrabalhador pelo Código do Trabalho português. Que traz 3 elementos, então, bem simples, né? Um espacial, ou seja, teletrabalhador está fora da empresa, fora do ambiente empresarial. Um instrumental, que é? Usar tecnologia de comunicação ou informação. Se ele usa um celular, se ele usa um Palm, se ele usa um computador com acesso à internet, ele está usando tecnologia de comunicação e informação. E um terceiro elemento, que é o temporal. Tem que ser habitual esse trabalhador estar fora da empresa, trabalhando fora do ambiente do empregador, fora da visualização
física do empregador e utilizando de tecnologia de informação e comunicação de forma habitual, ou seja, frequente. O Código de Trabalho de Portugal foi muito bom no sentido da simplicidade. Vamos ver como o legislador ordinário brasileiro, agora, em 2017, preferiu fazer? Olha lá, Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Olha o legislador brasileiro. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente. Olha, trocou habitualmente do Código de Trabalho de Portugal por preponderante. Eu, sinceramente, acho que o legislador brasileiro optou por uma palavra muito pior. A habitualidade é um conceito clássico do direito do trabalho, dá a ideia de que é habitual, ou seja, perene, a pessoa, como regra, não vai na empresa. Trouxe o preponderante. Preponderante é um conceito muito vago, muito fluido, que pode, 51% da jornada do trabalhador é fora da empresa, ele já é teletrabalhador. Então, isso vai trazer transtornos jurídicos nos nossos processos na Justiça do Trabalho. Isso é um tema, é um conceito muito vago e que dá ao gosto, digamos assim, ao gosto do freguês, de quem está interpretando o caso concreto. Preponderantemente, fora das dependências do empregador, ou seja, usou Portugal, com a utilização de tecnologias de comunicação e informação, que, por sua natureza, olha só, se tivesse parado aqui, que usou tecnologias de comunicação e informação, estaríamos perfeitos. Estaríamos como Portugal, um conceito simples, fácil de entender, que, no caso concreto, não traria grandes problemas. Mas o legislador brasileiro é realmente uma pessoa especial e optou por não parar lá na tecnologia da comunicação. Olha o que o legislador brasileiro incluiu. Não se constituam como trabalho externo. Aí você, como um bom advogado mineiro ou como magistrado mineiro, vai falar, uai, como que a pessoa vai trabalhar fora das dependências do empregador e não é trabalho externo? Parece que ficou contraditório. E é realmente uma primeira leitura, dá essa ideia, que o legislador brasileiro ele se contradiz. Ele fala que o teletrabalhador está fora da empresa e não é trabalhador externo. Ficou um pouco contraditório, um pouco confuso o conceito. Vamos tentar fazer uma ginástica interpretativa aqui para tentar compreender o que esse legislador brasileiro de 2017, na reforma, quis fazer. Então, vamos lá. No artigo 62 da CLT, que é um antigo artigo conhecido nosso, que esse artigo 62 trata dos trabalhadores excluídos da proteção da jornada. E aí, no artigo 62, o que a CLT diz? A CLT diz o seguinte, o primeiro inciso, os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS. Então, lá no 62, a CLT diz assim, ó, alguns trabalhadores não terão proteção de jornada, ou seja, esses trabalhadores, se fizerem horas extras, não recebem, se trabalhar em jornada noturna, não recebem adicional noturno, se trabalhar no domingo, não vão receber em dobro, se trabalhar no feriado, não recebem em dobro. Mas são hipóteses excepcionais que a CLT trazia. Então, ela trazia o trabalhador externo. O que é? O trabalhador externo é aquele que, para laborar, ele precisa se locomover externamente. Então, é o motorista de caminhão, é o motorista o motoqueiro, é o vendedor viajante que, para fazer a sua atividade, ele necessita se locomover. Mas a CLT, lá em 43, ela foi sábia, porque a Constituição Federal do Brasil assegura a todos os trabalhadores brasileiros um dos pilares do direito do trabalho, que é a proteção da jornada. Os trabalhadores, como regra,
desde a Revolução Industrial, lutam para ter uma proteção da jornada, ou seja, ter um limite de jornada. As pessoas precisam ter vida fora do trabalho e não só vida no trabalho. Então, 62 são hipóteses restritas que devem ser interpretadas restritivamente, porque é um direito constitucional a garantia da proteção da jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, no caso brasileiro. E aí, lá no 62, o inciso 1º diz: empregados externos, desde que seja incompatível com a fixação do horário de trabalho. Vejam que a CLT é sábia, ela restringiu, olha, incompatível com o controle de jornada, né? Hoje em dia, a tecnologia propicia o controle de trabalho, o controle da jornada da maioria dos trabalhadores. Então, hoje, na realidade, o inciso 1º é quase uma letra morta. Por quê? Porque quase todos os trabalhadores, o empregador consegue controlar a distância. Eu consigo saber a localização exata onde o trabalhador está. Se o trabalhador chega num cliente e está trabalhando com o Palme, já coloca os pedidos e envia imediatamente para o empregador, por meio da internet. O empregador sabe onde o empregado está, sabe o que ele está fazendo, sabe quais os pedidos ele vendeu. Então, a tecnologia hoje propicia o controle muito maior. Eu posso fazer chamadas virtuais para o empregado, eu posso enviar uma mensagem online para ele, eu consigo controlar muito mais do que no período pré-revolução tecnológica. Hoje, a tecnologia descarta quase 100% a impossibilidade de controlar a jornada. Hoje, 99% dos trabalhadores acabam tendo um controle tecnológico, se não o físico, de jornada de trabalho, de tempo despendido para o trabalho. Então, o inciso 1, esse trabalhador externo, só vai se aplicar a ele essa não proteção da jornada se ele realmente não tiver como ser controlado no seu dia a dia. Se for possível o controle, ainda que seja pelo meio tecnológico, esse empregado não estará no 62. Ele terá a proteção constitucional da jornada. E aí, no inciso 3, foi incluído pela reforma trabalhista, no legislador de 2017, o inciso 3. E aqui nós vemos a real intenção do legislador reformador da CLT, que foi excluir quem? O teletrabalhador. Olha para vocês verem. O legislador da reforma diz os empregados em regime de teletrabalho. E não colocou nenhum requisito. O legislador da reforma desconsidera o avanço da tecnologia, desconsidera a realidade fática que permite eu controlar o teletrabalhador ainda que à distância. Basta ligar a câmera, basta login, logout, basta eu fazer uma ligação para o trabalhador, receber dados da atividade do trabalhador. O legislador reformador, no caso da reforma, entendeu que o teletrabalhador não tem proteção da jornada. Ou seja, o que o legislador da reforma fez? Abriu uma avenida para a exclusão de uma das bases, dos pilares do direito do trabalho. O direito do trabalho tem 2 pilares, remuneração e jornada. O que o legislador da reforma fez? Excluiu o teletrabalhador da proteção da jornada, utilizando-se do artigo 62, incluindo o inciso e sem colocar nenhuma restrição. Então, para o 62, se ele for lido após a reforma, nua e cruamente, de forma literal, todos os teletrabalhadores estarão excluídos da jornada. Então, voltamos para o conceito para tentar entender quem é o teletrabalhador. O teletrabalhador é aquele que usa a tecnologia da comunicação e informação para fazer o seu trabalho e está fora da empresa. E quem é o trabalhador externo, o que está no inciso 1? O externo é aquele que, para laborar, precisa se locomover.
se ele se locomove para fazer as suas atividades, ainda que ele utilize palme, celular, GPS, tacógrafo, ele é externo, não será teletrabalhador. Então, como regra, o caminhoneiro, o motoqueiro, o vendedor externo, ainda que use tacógrafo, GPS, smartphone, se ele utilizar um palm top, ele não será teletrabalhador, porque ele se locomove para fazer a sua atividade. Então, ele é trabalhador externo, ele fica no inciso 1. Ele só não tem proteção da jornada nessa hipótese aqui, quando for incompatível com a fixação do controle de jornada. Agora, o teletrabalhador é essa avenida toda, esse inciso 3, que abre as portas para que exclusão do teletrabalhador da proteção da jornada. E aí foi a grande reforma trabalhista, foi, ao regulamentar o teletrabalho, na verdade, desregulamenta, não é? Porque era melhor ter o artigo 6º, que dizia que o trabalho à distância é a mesma coisa do trabalho dentro da empresa, não é? O local físico onde o trabalhador está não interferia para a CLT. Agora, na reforma, aqui a maldade do legislador ordinário 2017. Ele exclui esses trabalhadores da proteção constitucional histórica, né, do direito do trabalho a uma proteção da jornada. Então, vamos lá. Vamos avançar. Problemas com o artigo 62, no inciso 3. Constitucionalidade, porque o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, diz o seguinte: a todos os trabalhadores brasileiros são garantidos a proteção de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, a Constituição diz todos os trabalhadores. A Constituição não ressalvou, a Constituição não permitiu exceção. E aí vamos ter um problema de, talvez, inconstitucionalidade flagrante desse inciso 3, ao excluir os teletrabalhadores da proteção que a Constituição Federal atribuiu a todos os trabalhadores brasileiros. E como podemos compatibilizar esse novo inciso 3, que fala que teletrabalhador, de forma geral e irrestrita, não tem proteção de jornada, como vamos compatibilizar com o artigo 6º da CLT? O artigo 6º não foi revogado pela reforma. E o artigo 6º, como vimos, diz expressamente: equipara-se o controle virtual, o controle telemático, ao controle pessoal. Então, eu tenho um artigo 6º que diz, na própria CLT, que diz que é igual o controle virtual ao controle físico. E agora eu tenho o 62 que diz, não, teletrabalhador não tem proteção da jornada. Então, como eu posso compatibilizar o artigo 62 com o artigo 6º e com o artigo 7º da Constituição Federal? Então, eu tenho duas possibilidades. A primeira seria declaração de inconstitucionalidade flagrante, né? Uma inconstitucionalidade, porque o artigo 62 exclui os teletrabalhadores da proteção que a Constituição Federal os concedeu. Então, poderia o legislador ordinário de 2017 excluir a proteção do legislador constituinte, não é? Então, talvez teria uma inconstitucionalidade flagrante desse inciso 3 do 62. Bom, a inconstitucionalidade, nesse atual momento jurídico e político que estamos passando pelo Brasil, talvez, como estratégia jurídica, não seja o melhor dos caminhos a nós, operadores do direito, trilharmos. Talvez a melhor compreensão desse artigo 62 seria pela interpretação conforme. Interpretar o 62, esse inciso 3 do 62, à luz da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal estabelece a regra, não é? A regra é todo trabalhador tem proteção de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais.
como eu vou interpretar esse 62? Como uma exceção. A toda regra cabe uma exceção, mas como norma restritiva de direito, o 62 só pode ser interpretado restritivamente. Então, qual é o trabalhador que, conforme a Constituição Federal, não tem proteção de jornada? Seria aquele teletrabalhador que não há nenhum acompanhamento da jornada de trabalho dele. Ou seja, é aquele trabalhador que está, não sei nem sequer a localização física dele. Se ele está em Cancún, se ele está em Guarapari, se ele está em Sete Lagoas, onde ele estiver, não me interessa. E a que horas ele está fazendo a atividade? Não interessa para o empregador. Então, se ele faz atividade à noite, se ele faz de manhã, se ele prefere à tarde ir para uma academia, dar aula, isso não interessa para o empregador. Quando o empregador apenas e tão somente controla a produtividade daquele teletrabalhador. Então, eu envio uma atividade para o teletrabalhador e, fixado, por exemplo, um período de tempo, 1 semana, 2 semanas, aquele teletrabalhador tem que me devolver a atividade. Então, eu não me preocupo com o horário efetivo que a atividade está sendo feita. Eu não acompanho pela intranet ou pela internet se o empregado está logado, login, logout, se o empregado está me enviando atividades, se o empregado, onde fisicamente o empregado está. Então, esse trabalhador que tem um controle, ainda que virtual, da jornada diária de trabalho, esse teletrabalhador não está no 62, ao meu sentir. Ele está no artigo 7º da Constituição Federal e ele tem proteção de jornada, porque o empregador acompanha a jornada efetiva. Então, se 8 horas da manhã o teletrabalhador tem que estar cumprindo uma rota, e tem que estar, aliás, o teletrabalhador não cumpre rota. Se 8 horas da manhã o teletrabalhador ele está online no sistema da empresa, ele deve estar atento ao WhatsApp para as perguntas que o empregador está fazendo da empresa e tem o dever de atenção às comunicações virtuais da empresa, esse teletrabalhador ele tem controle de jornada. Ele tem proteção constitucional da jornada. Então, se ele trabalhar sábado, aliás, se ele trabalhar domingo, ele vai ter direito à dobra. Se ele trabalhar no feriado, ele vai ter direito à dobra. Se ele fizer jornada para além de 8 horas diárias, ele terá direito a horas extras. Então, 62, ao meu sentir, ele deve ser interpretado à luz da Constituição Federal e de forma restritiva. Se houver, na prática, controle de jornada, não se aplica o 62, ainda que esse controle seja feito por meios virtuais, seja GPS, seja dever de atenção às comunicações, dever de resposta aos trabalhadores, aos empregadores, né? Então, se 6 horas da manhã o gerente já está enviando a meta do dia e aquele trabalhador tem que acompanhar, tem que aparecer o azul, né, do WhatsApp, demonstrando que o trabalhador já está online para responder às comunicações da empresa, esse trabalhador tem proteção de jornada, ao meu sentir, pela Constituição Federal. Vamos ver mais? Olha só, vejam que o Brasil foi na contramão do que vários outros países avançados fizeram. A França está regulamentando, inclusive, o direito a se desconectar. A Alemanha também já tem normas coletivas prevendo isso. Portugal, vamos ver agora. E o Brasil preferiu fechar os olhos para a realidade tecnológica, que permite um controle muito mais incisivo sobre o trabalhador do que o controle virtual, e o Brasil preferiu excluir o teletrabalhador, diferentemente do que o Código de Trabalho de Portugal, que é um código muito melhor na parte do teletrabalho do que o nosso. Vamos ver, olha lá, Portugal como fez. O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere à formação e promoção ou carreiras profissionais, limites do período normal de trabalho.
Então, o Código de Trabalho de Portugal, que o Brasil se inspirou, disse diferente do que o reformador brasileiro fez. Então, lá em Portugal, foi garantida a proteção da jornada. Contrariamente, o legislador brasileiro optou por desproteger, desregulamentar o teletrabalho. Foi isso que fizeram na reforma trabalhista. Não é? Então, vamos ver mais pontos polêmicos da reforma na questão teletrabalho. Na reforma disseram o seguinte: para iniciar o teletrabalho, eu preciso fazer uma negociação com o trabalhador. Então, precisa ter uma negociação entre as partes. Então, eu trabalho dentro da empresa. O empregador vai ter que falar com o empregado: olha, você quer trabalhar em teletrabalho? E esse trabalhador, de forma livre e espontânea, vai ter que dizer: quero ou não quero teletrabalho. Se ele aceitar, perfeito. Faz-se um aditivo contratual e esse teletrabalhador vai iniciar o regime de teletrabalho. Agora, olha a maldade. Para retornar do teletrabalho, ordem do empregador. O empregado não precisa concordar. Olha que estranho. Então, para iniciar o teletrabalho, o empregado tem que aceitar. Para voltar, vamos supor, eu, teletrabalhador, aceitei o regime de teletrabalho, mudei para Guarapari, mudei para Cancún, qualquer localidade, estou lá fazendo a minha atividade, não moro mais na localidade da sede da empresa, e o empregador vira, em um determinado momento, por opção livre e espontânea dele, e fala: acabou o teletrabalho. Quero todo mundo agora aqui dentro da empresa e não tem conversa. Bom, será que isso é legal? Não é? E o artigo 7º? Será que a reforma atingiu o caput do artigo 7º da Constituição Federal? O artigo 7º diz assim, são direitos dos trabalhadores brasileiros, além de outros que visem a melhoria da condição social. Então, a Constituição disse assim, esses direitos mínimos eu estou fixando, e mais outros que ainda vão vir, por uma legislação ordinária ou por negociação coletiva. Então, será que, quando a reforma trabalhista tira a proteção da jornada do teletrabalhador e diz que o teletrabalhador pode retornar do teletrabalho por ordem do empregador, isso não está contra o interesse do trabalhador? Então, será que foi atingido a melhoria da condição social dos trabalhadores com a reforma? E o 468 da CLT? O 468 não foi mexido. Então, ele continua rígido na CLT. E o que o 468 diz? É lícita a alteração do contrato de trabalho por mútuo consentimento, ou seja, as partes têm que concordar. Eu, empregado, tenho que concordar em retornar do teletrabalho, pelo 468. Então, eu vou para o teletrabalho e retorno do teletrabalho se eu, empregado, e eu, empregador, ambos entrarem em consenso. Sem consenso, permanece a condição anterior. Então, se eu estava no teletrabalho e eu, trabalhador, não quero sair do teletrabalho por posição pessoal, mudei para Guarapari, mudei para outra localidade. A minha situação hoje, estou fazendo curso na faculdade de manhã ou à tarde, não me permite mais retornar para dentro da empresa. Então, não quero retornar. Pelo 468 da CLT, que continua rígido, ele diz que não pode ter alteração lesiva ao trabalhador. Quer dizer, ele institui o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, se o empregado está tendo prejuízo, direto ou indiretamente, naquela alteração contratual, pelo 468 da CLT, é ilícita a alteração. Então, ao meu sentir, o artigo que diz, na reforma trabalhista, que o empregador pode determinar o retorno
ao ambiente empresarial, ao meu sentir, esse artigo tem que ser lido à luz do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O empregador realmente pode determinar, desde que esse trabalhador não tenha prejuízo, direto ou indiretamente, e ele queira. Ele, teletrabalhador, quer sair do regime do teletrabalho, porque, à luz do princípio, e princípio é norma, e no caso da inalterabilidade, é norma e regra, porque isso é expresso no 468 da CLT. Então, ao meu sentir, a norma que determina, o que prevê a possibilidade de o empregador determinar o retorno ao trabalho físico dentro da empresa, só pode ser interpretado da seguinte forma: o empregador pode, mas vai ter que perguntar ao empregado se ele quer retornar e se aquele retorno não traz prejuízo, direto ou indiretamente, ao teletrabalhador. Porque da forma como foi feita a reforma, olha a maldade. Eu mudei, né, o meu empregador me convidou para o teletrabalho, aceitei. E aí resolvi fazer um curso de graduação à tarde ou de manhã, ou mudei para outra localidade que era mais propícia à minha vida familiar, mudei para Guarapari, mudei para outra localidade, e aí estou na outra localidade, o empregador fala, volta para dentro da empresa. O que esse empregado que mudou vai ter que fazer? Pela reforma, ele não teria opção. Ou ele volta, ou ele pede demissão. Então, numa construção atenta ao princípio da inalterabilidade, à luz do 468 da CLT, eu tenho que interpretar que esse empregado tem que querer retornar para a empresa, que esse empregado não está tendo prejuízo, que esse empregado, se ele não tiver prejuízo, aí sim que ele volta. Porque dessa forma, se o empregado não retornar, ele não vai poder ser punido. Aí o empregador que não quiser continuar com o teletrabalho, ele, empregador, é que tem que dispensar sem justa causa. Ele não quis fazer a alteração contratual antes, se alterou, está alterado. Agora, para retornar, tem que ter mútuo consentimento. Não há essa possibilidade de se interpretar a reforma de forma rígida, sem interpretar a CLT como um todo. Ela é um conjunto de normas e ela deve ser interpretada como um conjunto de normas. Não é? Eu não posso ler o dispositivo de forma crua, sem atentar para os demais dispositivos da CLT e da própria, e principalmente, né, da Constituição Federal. A CLT é uma norma dentro de um regime jurídico que tem todo o arcabouço jurídico, então o ordenamento deve ser lido em conjunto. Então, a CLT tem que ser interpretada em conjunto com todos os dispositivos e em conjunto com a Constituição Federal. Esse é o meu visualizar dessa reforma trabalhista. Vamos lá. Olha o artigo 75D da reforma. O que ele diz? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura básica necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. O que o legislador da reforma fez? Disse assim, olha, quem vai comprar o computador do teletrabalhador, quem vai comprar o celular do teletrabalhador, quem vai comprar o Palme, quem vai pagar a internet, quem vai pagar a energia, quem vai pagar o custo da instalação daquele ambiente de trabalho, seja na casa do teletrabalhador, seja no local que ele vai escolher para trabalhar, onde vai estar previsto? Em contrato escrito. Precisava dessa norma? Ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? E para dizer que vai estar no contrato escrito é a mesma coisa que não regulamentar. Então, a reforma trabalhista, apesar de
argumentarem que está regulamentando o teletrabalho, na verdade, ela desregulamenta. Porque em questões importantes, como essa de quem vai assumir o custo financeiro do trabalho em regime de teletrabalho, o que a reforma fez? Abriu as mãos, disse, olha, você empregador e você empregado que vão resolver isso em contrato escrito. Grande coisa, melhor ficar sem regulamentar nada, porque ficou tudo como era antes, sem regulamentação nenhuma. E pior, desconsidera o contrato realidade, porque na realidade o empregador tem muito mais poderio, não só econômico, como fático, em relação ao trabalhador, que depende economicamente do empregador. Então, o empregador, nesse caso, com uma norma dessa, o que vai acontecer na prática? Não é? Você vai entrar em regime de teletrabalho e quem vai assumir as despesas da internet, do computador, da manutenção? O empregado? E o princípio contratual, né, da alteridade, previsto no artigo 2º da CLT, que diz assim, que não foi alterado, que diz o seguinte, o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Então, quem deve custear a despesa do trabalho? É a pessoa que tem o lucro do trabalho. O empregador é que fica com os lucros, ele é que assume, então, os riscos, todos os riscos, inclusive as despesas. Então, pelo artigo 2º da CLT, quem deve arcar com o computador, com a internet, criar uma forma de custear essa energia que está sendo gasta pelo trabalhador, seja com iluminação, seja com ar-condicionado, principalmente em cidades muito quentes, né? Quem vai arcar com isso? O trabalhador vai assumir esse custo financeiro, ele empregado, que é a parte hipossuficiente da relação, ele empregado que, como regra, não participa dos riscos e sequer participa dos lucros da atividade feita por ele. Ao meu sentir, esse artigo, apesar de dar a ideia de que pode o empregador colocar isso em contrato, ao meu sentir, não pode ser lido dessa forma. O 75D deve ser lido, o contrato escrito vai ter que prever como o empregado vai pedir o reembolso da despesa. Então, estragou o computador do empregado, o empregado vai mandar consertar. Por exemplo, 10 dias ele vai ter que protocolar na empresa ou enviar para a empresa a nota fiscal daquele serviço, pedindo o quê? O reembolso. Mas não pode o teletrabalhador assumir, trazer para si o custo do teletrabalho. O custo do teletrabalho, pelo princípio da alteridade, continua com o empregador, à luz do artigo 2º da CLT. Eu não posso transferir para o teletrabalhador essa despesa, porque essa é uma despesa inata ao empregador. Ele tem os lucros, ele tem que ter a despesa do teletrabalho, não é? E o artigo 75E, agora da CLT reformada, o que ele diz? O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, olha, o que o legislador da reforma diz? O empregador deve instruir o teletrabalhador sobre os riscos daquele teletrabalho. Então, o empregador vai ter que dizer, olha, não deixe o notebook ou o seu computador com a tela abaixo do nível do seu pescoço, isso pode prejudicar a sua coluna, assente em local adequado, não é? Essas instruções o empregador deve dar. E olha o parágrafo único do legislador da reforma. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Bom, e aí nós vamos perguntar, então o teletrabalhador assinou um termo de responsabilidade, e aí o empregador lava as mãos?
esse teletrabalhador desenvolveu um problema de coluna, desenvolveu um problema em razão dessa hiperconexão e agora está ou com depressão ou está com ansiedade acelerada em razão de ter que ficar atento àquele monte de comunicação empresarial 24 horas por dia. E ele desenvolveu uma doença ocupacional em razão dessa hiperconexão. O fato dele assinar esse termo exclui a responsabilidade do empregador? É uma questão que teremos que enfrentar. E outra coisa, esse legislador da reforma, sob o argumento de regulamentar o teletrabalho, ele não regulamenta. Porque olha o que ele faz. Ele parece induzir que toda a responsabilidade pelo trabalho e pela gestão do ambiente ocupacional do trabalho, o meio ambiente de trabalho, deixa de ser do empregador e passa a ser de quem? Do trabalhador, do empregado. Ele transfere, não é? Antes o empregado ia para o trabalho, agora é o trabalho indo para casa e o empregado assumindo o custo e o risco dessa atividade. Então, ao meu sentir, esse legislador da reforma, ele não regulamenta. Tanto não regulamenta que a CLT, como regra, diz o seguinte: o empregador ele deve fornecer, instruir e fiscalizar. Esses são os 3 pilares da segurança do trabalho. A segurança do trabalho não é só instruir. O empregador deve fornecer. Então, quem tem que fornecer uma cadeira com encosto reclinável, com encosto de braço ajustável ao tamanho do trabalhador? Quem deve fornecer a proteção do punho? Quem deve custear uma ginástica laboral, instruir sobre a ginástica laboral, é o empregador. Ele tem que fornecer um equipamento adequado, o encosto de pé para aquele trabalhador que está usando um equipamento informático o dia todo, para que ele fique numa posição adequada. Então, não é só instruir, é fornecer, instruir e fiscalizar. E a reforma, em momento algum, diz sobre a fiscalização do trabalho. Como a fiscalização do trabalho vai fiscalizar o teletrabalho, a reforma nada fala sobre isso, como diferente de Portugal, que nos inspiramos em Portugal e não trouxemos as coisas boas que tem no Código do Trabalho de Portugal. Então, nós não falamos como será a fiscalização. O Código do Trabalho de Portugal diz que o empregador tem que previamente agendar com aquele trabalhador que está em teletrabalho para ir alguém, um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho, ir na casa do teletrabalhador ou no local onde ele está fazendo a atividade para ver o quê? Se o meio ambiente de trabalho está adequado, se está gerenciado, se a cadeira é adequada para o trabalho com o computador, se há o encosto de punho, se há o encosto de pé, se o teletrabalhador está utilizando corretamente. A reforma, simplesmente omissa quanto a esses pontos. A reforma, então, ao meu sentir, ao invés de regulamentar, desregulamenta. Porque a própria CLT já dizia que, com relação à segurança do trabalho, não é só instruir, é instruir, fornecer e fiscalizar. O que a reforma faz? No assunto teletrabalho, diz que é só instruir. E ainda manda o teletrabalhador assinar um termo que dá a entender que o empregador simplesmente não terá responsabilidade. Ao meu sentir, nós temos que ler esse artigo no conjunto da CLT. E a CLT diz expressamente que o empregador deve fornecer, instruir e não só isso, fiscalizar. Tem que fiscalizar como o trabalhador está prestando aquela atividade, se ele está seguindo as normas de segurança do trabalho. E aí sim, esse empregador estaria afastado da sua responsabilidade, na modalidade culpa, por negligência. Se esse empregador não fiscalizar o teletrabalhador, ao meu sentir, ele está sendo negligente. Se ele não fornece ao teletrabalhador uma cadeira adequada, um encosto de pé, uma cadeira que propicia ao teletrabalhador manter uma postura ereta, esse empregador
assume responsabilidade na modalidade culposa, por negligência. Ele está sendo negligente com um trabalhador, que é um ser humano, que está sendo colocado a uma condição de trabalho inadequada para a sua saúde. Então, ao meu sentir, e à luz até da ideia de meio ambiente de trabalho trazida pela Constituição Federal, né, no artigo 7º diz que os trabalhadores têm direito às normas de proteção de segurança do trabalho, e ao meu sentir, esse dispositivo da reforma trabalhista não exclui os demais, não exclui o dever de fornecer, não exclui o dever de fiscalizar do patrão e dos órgãos de fiscalização do trabalho. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tem obrigação de fiscalizar o teletrabalho. Não é? Esse dispositivo não afasta a obrigação do Ministério do Trabalho e Emprego de fiscalizar, por meio dos auditores fiscais, o teletrabalhador. Né? E aí eu gostaria de apontar para os senhores silêncios eloquentes dessa reforma trabalhista, que diz regulamentar o teletrabalho. Olha só, não trouxe questões que o mundo inteiro está discutindo. A França acabou de regulamentar, a Alemanha já tem normas, a Itália também regulamentou, Portugal está discutindo incisivamente, e nós, no Brasil, optamos por fechar os olhos, que é o direito à desconexão. Não é? As pessoas estão cada vez mais hiperconectadas. Né? E isso no teletrabalho é visível. O teletrabalhador fica atento às comunicações online hoje 24 horas. Então, se o teletrabalhador está hiperconectado, trabalhando de forma diuturna, atento às comunicações da empresa, ele não tem vida pessoal, ele não tem vida familiar. Ele prejudica o seu convívio familiar e seus relacionamentos afetivos, não é? Porque ele está hiperconectado. A vida dele se torna uma conexão virtual. E hoje, o que o mundo está percebendo? As pessoas estão desenvolvendo cada vez mais ansiedade, cada vez mais depressão. São o mal da atualidade, é o mal contemporâneo, é a ansiedade excessiva e a depressão excessiva. Será que a tecnologia não incentiva ou não propicia esse aumento dessas doenças? Então, o que o mundo está discutindo, e a França já regulamentou, a Itália, os trabalhadores precisam se desconectar em prol da família, em prol da vida pessoal. Se eles permanecem conectados diuturnamente, há prejuízo da vida pessoal do trabalhador. E a reforma trabalhista, que diz regulamentar o teletrabalho, nada fala sobre o direito à desconexão. E o pior, diz que o teletrabalhador pode ficar conectado 24 horas por dia, que não terá jornada de trabalho, que não terá horas extras. Nada menciona sobre a proteção da privacidade dos teletrabalhadores. Nada fala se o empregador pode determinar que o empregado ligue a webcam para eu ficar acompanhando visualmente esse teletrabalhador. Não fala da privacidade desse teletrabalhador dentro do ambiente da casa dele, ao contrário do Código de Portugal, que nos inspiramos só nas coisas ruins, né? Nas coisas boas, o legislador ordinário da reforma não foi capaz de trazer do Código de Trabalho de Portugal, que fala expressamente da proteção da intimidade. E a reforma também não fala nada sobre a proteção dos dados informacionais capturados pela empresa. Então, quando eu logo no sistema da empresa e eu continuo logando em outros sites, a empresa remotamente consegue controlar os meus passos informacionais, capturando os meus dados sensíveis dos trabalhadores. Então, a empresa, por meio da minha navegação, consegue apurar não só que eu estou trabalhando, mas também o que eu estou fazendo na minha vida virtual.
Então, ela consegue acompanhar a minha intimidade virtual. E a reforma nada fala sobre isso. Ao contrário da União Europeia, que já regulamentou o tema, estabelecendo várias proteções aos trabalhadores, a reforma trabalhista brasileira foi omissa quanto ao avanço da tecnologia, quanto ao incisivo aumento desse poder empregatício virtual e, ao contrário, abriu grande margem a realmente exacerbar o poder empregatício virtual frente a esses teletrabalhadores. Então, seriam essas as considerações. Eu realmente acho que, no assunto teletrabalho, a reforma não regulamenta, pelo muito contrário, ela desregulamenta o teletrabalho, que a principal questão, que é a proteção da jornada do teletrabalhador, a reforma vem e diz, não tem proteção de jornada. Ela simplesmente abre mão, o legislador brasileiro abriu mão de proteger o trabalhador, desconsiderando que, na realidade fática, ele é um hipossuficiente. Ele tem menos poder de barganha em relação ao empregador. O empregador é quem domina a relação contratual de trabalho. E o legislador brasileiro fechou os olhos para essa realidade fática e realmente optou por desproteger o teletrabalhador. E em pontos sensíveis, como o custo do trabalho, simplesmente submete ao contrato escrito, ou seja, não regulamenta, porque determinar que as partes irão resolver pessoalmente por contrato não é regulamentar, não é estabelecer o mínimo básico, é simplesmente abrir mão do seu dever de regulamentar. O legislador tinha o dever de regulamentar e, nos pontos sensíveis em que ele deveria regulamentar o teletrabalho, ele não regulamentou. Ele abriu mão e optou por deixar a cargo do empregador resolver diretamente com esse trabalhador, como se o trabalhador fosse hipersuficiente, né? Como se o trabalhador tivesse poder de barganha, ele pessoalmente, com esse empregador. Então, o empregador, na reforma, no assunto teletrabalho, sai bastante privilegiado e teremos grandes discussões jurídicas a serem travadas pelos operadores do direito. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.